Por que estudar história? Para que serve a história? Todo professor de história já teve um aluno que fez essa pergunta. Por que ele tem que estudar isso? Para que serve a história? Claro, se eu fosse explicar todas as respostas, eu não conseguiria fazer um vídeo rápido para o YouTube. Eu teria que fazer um curso sobre o assunto. Mas rapidamente eu gostaria de responder para você, aluno, que tem essa curiosidade, nunca teve coragem talvez de perguntar, ou o seu professor não respondeu de jeito que te satisfez. Quem sabe isso ajude a esclarecer. Primeiro vamos pensar o seguinte: por que não? Por que não estudar história? Quando um aluno faz essa pergunta para um professor, por que estudar história? Por que ele precisa aprender aquele conteúdo? Geralmente é porque o aluno está desmotivado. Isso acontece porque o conteúdo não é estimulante, o aluno não está entendendo aquele conteúdo, a aplicação daquele conteúdo. Isso se dá porque nós vivemos no Brasil um período de 1964 a 1985 de ditadura militar, em que a história não podia ser reflexiva. Então a história passou a ser ensinada como decoreba, decorar nomes, datas, e isso fez os alunos terem antipatia dessa matéria. E às vezes ela ainda é ensinada assim, e ela não faz sentido. Então, muitas vezes, o problema não é com a história em si, como disciplina, mas como ela está sendo passada para você. Daí surgiu o questionamento: por que eu tenho que estudar isso? Então, a primeira coisa é: por que não estudar história? A segunda resposta que eu traria nessa reflexão é que nem tudo que nós estudamos necessariamente precisa ter uma aplicação imediata. O que isso significa? Nem tudo que nós estudamos e aprendemos necessariamente tem que ter uma aplicação ou uma utilidade. Isso vem muito de uma corrente de pensamento chamada utilitarismo, seria outro assunto. A questão é que nós estudamos na escola também para adquirirmos cultura de maneira geral. Então o ser humano ele tem curiosidade de saber o que aconteceu. Não é legal quando você vai assistir um filme do X-Men, vai assistir um filme de super-herói, vai assistir um filme de ação e ele viaja no tempo ou ele acontece lá no passado, e se você não tem aquelas informações básicas, você não vai entender o filme, você vai ficar faltando conteúdo. Então o conhecimento por si só, ele é um exercício intelectual que o ser humano tem que fazer. Costumo dizer para os meus alunos: se nós não fizermos esses exercícios intelectuais, se nós não aprendermos alguns conteúdos pela cultura, nós estaremos diminuindo aquilo que nos diferencia dos outros animais. Costumo dizer que na história a gente sempre teve sentidos na vida, e nós vivemos atualmente uma época chamada de pós-modernidade, e que uma das suas características são vidas sem sentidos. Um exemplo disso são os reality shows que a gente assiste na televisão. As pessoas ficam confinadas num determinado lugar e vivendo, ou sobrevivendo, ou vendo os dias passarem. E se você prestar atenção, aquelas pessoas estão ali passando o tempo apenas satisfazendo necessidades fisiológicas. Elas comem, dormem, têm relações, o que significa que elas estão vivendo como animais. Então, muitas vezes, o que nos distingue de um animal dito irracional é justamente a cultura, é conhecer, né? Os animais não têm a capacidade de saber do seu passado, de conhecer a sua história. Agora, é claro que nesse resumo que eu estou fazendo, não poderia faltar aquela que talvez é a resposta principal. Por que nós estudamos história? Por que nós precisamos aprender aquele conteúdo na escola? Para termos uma formação cidadã. Exatamente, é a história
que vai te preparar para ser um cidadão. Você precisa saber o que aconteceu no passado, principalmente do seu país, para não cometer os mesmos erros. É claro, nós deveríamos estudar muito mais história do Brasil do que ficar estudando informações que aconteceram há tanto tempo em lugares tão distantes. Veja, quando eu digo lugares distantes, eu não estou dizendo apenas geograficamente distantes, mas também distantes do ponto de vista cultural. Então, nós teríamos que sim estudar objetos mais próximos da nossa realidade. Às vezes eu vejo pessoas dizendo em rodinhas que o aluno deveria ter aula de direito, aula de economia, algumas aulas que o preparassem melhor para a vida. Na verdade, esse conteúdo todo, ele já está na aula de história. Quando um professor vai passar a proclamação da República, não faz sentido o aluno apenas decorar que ela aconteceu em 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro proclamou, mas entender o que significa proclamar uma república. E desde então nós temos tido uma república no Brasil, nós sabemos o que é uma república, como que nós convivemos em uma república. Então trazer essa reflexão, e aí uma república, ela vai ter como base a Constituição. Então é na aula de história que o aluno tem que aprender a Constituição, não é que ele tem que ter uma matéria chamada Direito para ele aprender como funcionam as leis do país. É na aula de história que ele vai aprender os diversos sistemas econômicos que já foram testados. E aí ele vai entender um pouco de economia. Porque nós vemos muitas aberrações atualmente, né? Por exemplo, eu não estou fazendo aqui apologia ao comunismo, eu não sou comunista, mas o comunismo hoje virou um xingamento, né? Você não gosta do que a pessoa fala, você chama a pessoa de comunista, ou então você chama a pessoa de fascista, mas você não sabe o que significam esses conceitos, e às vezes a pessoa que está emitindo aquele conceito como uma forma de depreciar a outra é quem está praticando aquele conceito sem saber. Então eu espero que rapidamente tenha ficado um pouco claro por que estudar história, para que serve a história. Eu poderia colocar muitos outros motivos, mas com certeza esses são, penso, os principais. Então, se você está tendo problemas com a aula de história, não é porque a história em si é desinteressante, talvez seja a forma como ela está sendo passada, talvez você não está entendendo. Procure entender, procure compreender história, e aí você vai ver o quanto é fascinante e quanto ela é sim muito importante para a sua vida. Obrigado.